Meu nome é Joel Antunes, eu faço planejamento de conteúdo lá na Ogilvy. Hoje a gente vai mostrar para vocês um pouco como a gente faz a gestão de conteúdo digital no Trello. E aí, pessoal, tudo bem? Acho que só passando rapidinho, né, o que a gente faz, quem que a gente é lá dentro. Joel é o Content Strategist, né, do Content Studio. O Mike é o Lead Designer. E eu, como gerente de projetos de conteúdo, nessas estruturas que ficam lá na agência. No caso do Joel e do Mike, é uma estrutura apartada, que fica dentro do cliente, mas ele vai explicar depois. A gente trouxe um vídeo aqui para que todo mundo entender como é que a gente faz, o que a gente faz, enfim. Ele tá em inglês, mas acho que tá sussa para entender. Ogilvy Content Studio is an agile model to create and produce relevant content to brands tailored to their audiences. We are totally prepared to answer customers' interactions in real time with insights data-driven. Ogilvy Content Studio is totally aligned to the next chapter in New OS. Ogilvy Content Studio is not another newsroom format. It does not follow a standard and there is no one-size-fits-all approach. There are companies that plan for the next years. Others do that for the next quarter, and some of them for now. To us, the best companies are the ones who plan for the 3 moments. In Ogilvy's operation system structure, the Content Studio delivers both. In special cases, Content Studio's strategy can be hiring specialized professionals to participate in specific work routines. Content Studio is less email, less bureaucracy, more agility. The use of tools such as Sprinklr, Trello, and Slack makes possible for work to be more complete when it comes to complex content in matter of hours. The need to create, produce, and interact with brands is daily, and the Content Studio needs to attend that in a fast and personalized way. In order to do that, our production counts with motion, filmmakers, 3D resources, and exclusive technological tools. Ogilvy's Content Studio uses specific routines on its job, so that every task follows appropriately, and it can be executed with great agility. One of these practices is the squad meeting that happens once a month. It works for experiences exchanged between teams and to keep the Ogilvy culture, even to those who are not located on site. Brands that intensely interact with the customer and that need to be prepared to respond with the right timing and with creative quality to all of these interactions are already working with the Ogilvy Content Studio. Então, só para deixar um pouquinho claro o que a gente quis mostrar no vídeo, aqui na Ogilvy existem 2 estilos de Content Studio. Onde eu e o Mike trabalhamos é o Content Studio alocado no cliente. Então, é uma equipe multidisciplinar que fica dentro da Nestlé e a gente envolve conteúdo digital para eles, que a gente chama de conteúdo always on. Esse conteúdo always on é aquele que está sempre ali presente na timeline dos consumidores, diferente de campanha. A gente não faz campanha. Então, o nosso objetivo é fazer um conteúdo rápido, prático, com baixos custos de produção e que seja um fluxo de aprovação bem rápido. O Luiz, ele fica alocado na Ogilvy, ele não atende só um cliente, ele atende vários clientes, então ele usa o Trello e as ferramentas lá um pouquinho diferente. Então, por isso que é legal exemplificar, porque a gente mostrou isso aqui no vídeo. Então, aqui a gente trouxe o nosso board aqui da Nestlé e o board dele lá na Ogilvy. O nosso board ele é dividido basicamente com tarefas que a gente precisa produzir, que estamos produzindo, que entra na fila de produção. Mas o mais legal aqui é exemplificar que toda peça de conteúdo a gente coloca no Trello. Então, diferente de áreas, financeiro, RH, é totalmente dedicada para a produção de conteúdo digital. E o mais legal da ferramenta também é que não só toda equipe consegue adicionar cards, adicionar conteúdos aqui, e também como a cliente. Ela está dentro do Trello, aqui a gente fez uma coluna só dedicada para ela, e ela consegue todo o to-do, toda a atividade que ela quer que a gente desenvolva, ela coloca aqui. Isso diminui muito a quantidade de e-mails, o fluxo de aprovação é muito rápido. Para a Nestlé, por exemplo, que é uma empresa super tradicional, uma quebra de paradigmas aí. Uma vez que antes um vídeo, um conteúdo digital chegava no diretor lá na Suíça, que não entende da internet do Brasil, não tem a mínima noção do que acontece aqui,
Hoje, ela senta na mesma mesa que a gente mostra o conteúdo para ela, e um conteúdo que entra num briefing em 24 horas, ele está no ar. Então, o Trello facilitou esse trabalho em loco que a gente faz. E até para o meu caso, que tenho alguns boards, né, diferentes, sei lá, aqui eu tenho o meu board de Allianz, no slide anterior tinha o de Teleanorte, enfim, o cliente também está dentro, a gente matou praticamente o e-mail, né, lógico, tem cliente ainda resiliente, que prefere formalizar e tal, mas assim, para a Allianz, por exemplo, como dá para ver ali, as clientes até tipo criaram a coluna de mural de recado para avisar de férias, avisar de telefone, avisar de tudo, entendeu? Então, a comunicação está 100% ali e elas vão acompanhando toda a produção que a gente vai fazendo pelas colunas e sendo avisadas, mas assim, 100% dentro do Trello ainda. Boa tarde, pessoal. Aqui eu vou mostrar mais ou menos o que a gente faz, é o nosso cartão, até chegar na parte de arte, que é a minha parte lá. A gente conseguiu criar um fluxo de produção de conteúdo que é totalmente integrado entre todo mundo da equipe e o cliente. Então, a única coisa que a gente faz fora do Trello é uma conversa entre todo mundo de planejamento, arte, que a gente joga as ideias, mais ou menos um planejamento mensal do que a gente precisa soltar. A gente fala as ideias e aí qualquer um pode vir no Trello e criar o card. A gente conseguiu fazer um modelo que hoje é o ideal, a gente se bateu um pouco até chegar nisso, mas a gente criou um modelo de briefing aqui que a gente preenche em todo o card. Então, a gente coloca o formato, que tem que ser o post, referências, tudo vai aqui para qualquer um que entrar poder ver. Aí a gente... Tudo entra pela fila de planejamento, vai para a nossa fila de produção de conteúdo, a gente joga para aprovação. Uma coisa que a gente usa muito, que é o power-up do calendário, que a gente faz todos os posts aqui. Então, no começo, a gente não sabia que existia esse power-up. A gente se bateu bastante, porque ficava acumulado as coisas, a nossa organização era meio confusa. Depois que a gente conseguiu colocar tudo no calendário, ficou lindo assim, para a gente se organizar, é muito fácil. Então, quando a coisa mais importante de criar o card é colocar a data, que a gente precisa soltar o post, que aí qualquer um entra aqui no calendário e consegue ter uma visualização de tudo. E também as etiquetas, né, que diferente do que a Amanda falou, a gente cria a etiqueta por cliente, ali, por marca, então a gente consegue filtrar elas por cliente e fica bem fácil a visualização. O legal é que antes a gente mandava para as áreas internas da Nestlé, por exemplo, um calendário em Excel. Quando a gente descobriu esse Power Up, foi muito diferente, a visualização é muito mais agradável, é muito mais fácil as áreas internas se controlarem, e é muito mais fácil a cliente saber quando os conteúdos vão entrar em cada plataforma, no ar, e facilitou muito, e esse Power Up é o nosso melhor amigo hoje em dia. Quando eu estava montando a apresentação, eu fiz uma enquete lá com o pessoal da equipe e perguntei para eles o que eles mais usam no Trello, o que eles mais gostam. E por mais simples que seja, a busca foi mencionada por toda a equipe, é super fácil de usar, você consegue por palavra-chave, nome de quem está no card, nome do cliente, nome do arquivo que vai subir, da arte. Então, a busca facilita muito, principalmente quando tem volume muito grande de conteúdo como a gente produz, e às vezes um conteúdo que já está antigo, já passou, é do mês passado, facilmente a gente descobre. E também, como o pessoal do Trello citou, notificações é muito bom. A gente consegue ver todo mundo que mexeu, quem foi a última pessoa que alterou. Tem muita gente que fica em reunião, então é legal que dá para liberar para notificar por e-mail. Então, todo o histórico fica ali e ajuda muito no nosso controle ali de quem está produzindo. Aqui eu vou falar um pouco de um case nosso que está até ainda em desenvolvimento, né, e como que a gente está usando o Trello no ponto de vista mobile. A gente está com um projeto novo aí de BMW, né, onde os usuários estão mandando, a gente pede para a galera mandar foto para a gente, andando de moto, e a gente vai postar no Instagram, né, da marca, que é o motivo dele ter tirado a foto e ter dado o rolê de moto dele. E a gente começou a fazer esse projeto lá no Salão das Duas Rodas, que acabou de rolar, né, aqui em São Paulo.
E, assim, antes do salão, eu falei, cara, como é que a gente ia ter 2 repórteres em campo, pegando essas fotos com a galera, entrevistando as pessoas, como é que a gente vai fazer isso virar um post e organizar tudo, né? Então, o que ajudou para a gente foi a visão que a gente tem do Trello Mobile aqui, que eu criei a coluna de desculpas, né, que é o nosso... que são as nossas fotos, né? Tipo, o jornalista já punha o texto lá, o diretor de arte lia, já fazia a arte, a community manager já dava um compartilhar da arte direto pro Instagram, copiava o texto do card e postava. Então, isso ajudou pra cacete, desculpa o francês, a gente tipo, dá uma brilhada assim com o cliente, porque, a gente começou a subir muita coisa e muito rápido por causa desse fluxo aí, dessa gestão. Não, a gente fez mesmo, mas como assim? Tipo, cada coluna era... isso aqui é o print da tela, mas assim, a gente tinha a coluna a gente criava a desculpa, né, o cardzinho, aí marcava o diretor de arte, ele via, avisava, marcava também a community manager, que ia lá, via o texto, via a arte na coluna para publicar, publicava e jogava o card no celular mesmo para a coluna do publicado, né? Então, acho que assim, foi basicamente isso. Você quer falar? Esse fluxo de produção também ajudou muito a gente na agilidade, porque a gente cria um card e aí a gente não precisa fazer mais nada. A gente só coloca o briefing lá, marca as pessoas que precisam estar no card, então todo mundo já recebe a notificação. Por exemplo, vem a arte para a gente, eu coloco subo a arte lá, tagueio a jornalista que vai fazer o texto, jogo para a fila dela, então o processo ficou muito mais rápido com o Trello. E o legal da versão mobile também, que visualmente ela é muito interessante, porque ela fica uma coluna por tela, né? Então, se você estiver em algum lugar, se você estiver trabalhando remoto, facilita muito para você conseguir acompanhar o que está subindo ou não, e marcar as pessoas e acompanhar todo o histórico lá. E é isso, pessoal. A gente quis mostrar rapidinho como a gente vive. Foi legal mostrar o diferente, né? Que a gente conseguiu usar o Trello para a gestão de conteúdo digital. Eu não usava o Trello antes, então para mim foi novidade e a gente está descobrindo muitas coisas novas aí. E se vocês tiverem alguma pergunta, a gente pode ajudar. A pergunta é o seguinte: vocês têm uma coluna de clientes, né? Que o próprio cliente coloca as tarefas aí. Quem prioriza isso aí? Quem provê o escopo? É o gerente de projeto? Ou é uma equipe auto-organizável? Desculpa, a gente só tem um microfone, então a gente vai ficar aqui repassando. Como eu estava explicando, a gente tem 2 modelos de negócios diferentes, né? O que a gente fica alocado no cliente, que é a minha realidade, a gente tem os planejamentos, a gente chama de planejamento, mas eles são mais estrategistas digitais. Então, a gente é responsável por coletar esse briefing e ter essa relação com a cliente. Então, ela informa para a gente. Então, adicionei uma coluna lá, adicionei um card no Trello, e aí a gente fica atento, já como ela é a prioridade ali no ambiente, eu fico atento de atender as necessidades dela quando ela adiciona lá. Mas, na realidade dele é um pouquinho diferente. Como eu tenho diversos clientes, né? Não que o Joel e o Mike na estrutura deles, eles têm alguns é o mesmo cliente com vários produtos, né? E aí a gente tem, e assim, eu não posso misturar coisa de Allianz, Pfizer e Telenorte, né? Então eu tenho um board para cada um. E assim, aí é o meu papel mesmo ver a prioridade das coisas que ou o cliente ou o atendimento vai me mandar para criar as tarefas, né? Eu tenho um board específico para a pauta da galera, né? Porque não adianta nada eu só saber o que a pessoa está fazendo aqui em um board, mas tem muita coisa rolando nos outros, né? Então eu fico copiando os boards por pessoa para organizar meio que essa pauta aí e junto com os prazos, e aí eu tenho uma visão geral do que está rolando, né? Pelos vários clientes que a gente tem.
Boa tarde. Vocês mencionaram que vocês eliminaram o e-mail em aprovação de muitas coisas. Eu trabalho na área financeira, então, para isso, para mim, a parte de controles é bem importante. Como funciona o controle? Olha, foi o Joel que aprovou, foi o fulano que rejeitou alguma coisa. Como vocês lidam com esse ponto? Como o nosso principal objetivo lá é produzir conteúdo e publicar esse conteúdo, ele está no ar no mais rápido possível, a gente faz tudo isso pelo Trello. Então, a gente abre o card, a gente mostra para cliente, a gente mostra a arte, a redatora entra, corrige, faz tudo, todo esse fluxo é lá. Quando tem algo mais formal, realmente a gente não tem como deixar de usar o e-mail. Tem vários documentos internos, que para a Nestlé é muito importante registrar isso. Mas, como o nosso principal objetivo está ali, então a gente usa para isso. Obviamente, 100% eliminar o e-mail ainda não. Mas a gente tem outras ferramentas como o Slack, que também existe um Power Up que dá para você integrar, que também facilita conversas para a gente evitar o e-mail. Mas eu odeio e-mail, espero que eles sumam. E o ok final lá é sempre da cliente. Então, a gente tem as filas lá de produção, aprovação, em andamento. A gente joga lá, ela visualiza e dá um ok, e aí a gente joga para o publicado. Então, ela sempre está vendo tudo, e aí a gente conversa lá mesmo e joga para o publicado quando ela dá ok. E nesse esquema de formalização, a gente ainda está um pouco preso, né? Apesar de ser uma estrutura dentro da agência que age um pouco independente, a gente ainda vai ter muita coisa que está dentro do mesmo esquema. Por exemplo, para um cliente, ela manda... A cliente sabe a grana que vai pôr no post, então ela manda no Trello para a gente a grana que vai pôr no post, mas mesmo assim ela precisa daquele print por e-mail depois para ela justificar lá dentro. Né? Mas, enfim, assim, o nosso processo ótimo acaba ali, né? Então, tipo, já resolvemos tudo dentro do Trello também. Só adicionando um comentário Trello, todas as atividades que acontecem dentro de um cartão estão registradas. Então, você vê o fluxo de atividade. Então, se alguém comentar ou se alguém arrastar o cartão de uma lista para outra, você vai ver quem fez isso. Então, se o cliente, nesse caso, arrasta de revisado para aprovado, aí você vai ver que aprovou. Então, uma forma de ver o que aconteceu, uma forma de traquear o que aconteceu. Mais uma pergunta? Eu queria tirar uma dúvida. Vocês usam, no caso da Nestlé, por exemplo, vocês usam o mesmo quadro para vocês fazerem versões de texto, versões de arte, e esse quadro é o que a cliente está também? Porque, assim, eu uso de uma forma muito parecida com o que vocês usam para a Toyota. Só que, como assim, às vezes, não sei, não estou perto do DA e ele fez uma versão de arte que a gente sabe lá na parte de quem faz texto que a cliente não vai gostar. Só que já está lá no Trello. Então, para evitar isso, da cliente olhar e achar que, nossa, essa versão, não sei o que, e não é, afinal, a gente criou 2 quadros diferentes. Então, a gente tem um interno, que a gente chama de pauta, e a gente tem um outro, que é a mesma coisa, é espelhado, praticamente, com a cliente. Eu só queria entender se funciona dessa forma, porque, assim, a gente fica louco, porque é muita coisa. Assim, tem um quadro por mês, um é interno, o outro é com a cliente, aí pode acontecer de se confundir e tal. Eu queria saber se, tipo, funciona, assim, bem ter a cliente no mesmo, que vocês fazem versões e tudo mais. Tem card que fica uma loucura lá, né? Fica 80 revisões, 80 textos. O que a gente faz? Quando tem a versão final, a gente marca ela no card ou eu sento do lado dela e falo, ó, tem aqui a versão final, de repente precisa contextualizar, explicar o que é o objetivo do conteúdo, a gente senta do lado dela. Apesar de a gente usar muito Trello, não acabou essas reuniões, né? A gente se fala muito, a gente troca muita informação, mas a versão final, a gente marca ela, ó, a versão final para a sua aprovação. Então, ela fica aguardando ela ser notificada para ver. Ela não fica olhando todos os cards. Acho que só complementando a resposta do Joel, acho que vai também de educar o cliente, né? Tipo, velho, deixa a gente trabalhar aqui e quando eu te marcar, você olha, assim, você tem acesso, você pode olhar, mas
calma, né? Então, assim, é mais do acordo que você tem, né? Eles têm a sorte de ter o cliente do lado e ser uma cliente muito gente boa e tá trabalhando junto, assim, tipo... né? Então, isso eu acho que funciona bem legal, né? No fim, o que mais funciona mesmo é chamar ela, acaba sempre funcionando e a proximidade com o cliente, isso é a coisa mais importante, mas a gente marcando ela com o final, nunca teve problema, assim, a gente consegue levar bem. É mais sobre o log de movimentação dos cartões, do quadro e tudo. Consigo separar por um único cartão a movimentação para ver o log, para saber o que foi que aconteceu com ele, ou é um log inteiro do quadro? De quando você está alterando o mesmo e está movendo o mesmo quadro, né? Sim, ele fica lá embaixo no próprio cartão. E aí se baseia por lá. Se alguém fez cagada, você sabe quem foi. Ou coisas legais. Tem mais perguntas? Então, vamos bater a palma. Muito obrigada e...